pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar os PET dos 8º ano. Então a gente teve uma trajetória do PET 1 até o PET 7 e esse PET 8 é o PET avaliativo. É um resumo do que a gente viu durante esses PETs que foram passando, né? Do PET 1 ao PET 7. Ele começa lá na página 22, né? A questão número 1. Ciente que o iluminismo foi um movimento intelectual cultural surgido na França do século XVIII, que criticava as instituições sociais e políticas da sociedade do antigo regime e defendendo o uso da razão na aplicação das leis, a liberdade econômica e o antropocentrismo. Explique de que forma suas teorias entrariam em confronto com o absolutismo monárquico e o poder da Igreja Católica. Quando a gente foi estudar história, no início lá, desde o início, eu sempre iniciei cada semana dessa como a importância de estudar história, não é? O que a história realmente queria que você aprendesse, que ficar fora aquelas questões um pouco, aliás, deixar de lado um pouco aquela questão de decoração de números e datas e pensasse o quê? Mudanças e permanências ao longo da história, né? Relação de dominação e resistência. Então, só de ler esse pequeno enunciado aí, você consegue responder, porque você coloca o seguinte, tá lá, e a gente já viu, né, durante as aulas, as teorias iluministas pregavam o uso da razão, tá lá no seu enunciado. Sendo assim, elas confrontavam as relações de quê? Aqui, ó, dominação, não é? Existia aquela questão lá que existia a pirâmide social, os camponeses estavam aqui, os nobres estavam aqui e o clero estava aqui, não é? Então, eles buscavam sempre meios para dominar a maioria da população, que era os camponeses, aquela relação de servidão que existia lá na Idade Média. Então, a relação de dominação da aristocracia era outra coisa que eu falava para vocês. Quem são a aristocracia? Aqueles que eles falavam que eram os melhores das sociedades, aqueles que deveriam ter privilégio. Quem que tinha privilégio? Os reis, nobres e o clero. Eu poderia deixar só nobres e cleros, mas o rei está em outro patamar, né? Então a gente coloca ele um pouco acima. Por isso eu citei, porque o rei não deixa de ser um nobre. Mas o clero também não deixa de ser um nobre, não é? Porque você só se torna clero se você é nobre. Não existe, não tem essa passagem daqui para cá, mas essa passagem daqui para cá já existe. E a gente vai ver que lá na Idade Moderna, o que acontece? O rei, você lembra que eu fiz até uma coroa aqui, que ele estava acima de todos, né? Porque o rei agora nesse momento, né, era um enviado de Deus à terra. Ele é como se fosse um Deus mesmo aqui na terra, beleza? Então essa é a questão número 1, que a gente já viu durante essas aulas anteriores. Questão número 2. Explique por que podemos afirmar que a vinda da família real ao Brasil em 1808 representou o início de um longo processo de independência no país. Então a gente teve lá aquela questão do bloqueio continental, vocês lembram que Napoleão iria invadir Portugal, por quê? Porque Portugal desobedeceu às ordens de Napoleão e acabou comerciando com a Inglaterra. Sendo assim, o rei de Portugal saiu, né, a coroa de Portugal, a família, lá, toda a corte saiu de Portugal e foi morar onde? No Brasil. Por quê? Porque a França ia atacar lá o país. Então, a primeira pessoa que ele ia executar era quem? Família real, não é? A família dos governantes, visto que eles desobedeceram às ordens de Napoleão. Quando o rei sai de lá e vem para cá, o que vai acontecer? Fim do pacto colonial, não é? Então, o Brasil, nesse momento, deixou de ser colônia. Não existe no pacto colonial, não era isso? Portugal metrópole, dona, e Brasil colônia, o produto, né? Aquilo que servia só para enriquecer a sua metrópole. No caso do Brasil, enriquecer Portugal. Por isso eu coloquei. Foi um momento que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal por um tempo, visto que o rei estava morando aqui no Brasil. O que resultou na suspensão do pacto colonial. Você acha que o rei morando aqui ia deixar as riquezas ir para lá? Se fosse para lá, ia para as mãos de quem? Do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que dominou a região de Portugal.
que a elite local aqui do Brasil encontrou uma brecha para pôr fim nessa relação de colonização. Então, as pessoas ricas que viviam aqui no Brasil, eles iriam querer retornar aquilo que eles viviam anteriormente, onde eles viam parte do seu lucro ir embora para Portugal. Não, né? Então eles acham aquela brecha, já que o cara está aqui, tá vendo, pessoal, tanto que é bom a gente ser livre, então vamos buscar a nossa independência portuguesa, que o Brasil passava desde a chegada dos portugueses no país. O português chegou aqui no Brasil, né, aquele famoso descobrimento, né, ou achamento. Então, de lá para cá, até 1808, era essa relação de colonização daqui, por isso chama colônia portuguesa. Questão número 3. Após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos consolidou-se como a maior potência econômica e militar no continente americano. Explique quais doutrinas e emendas políticas foram criadas para justificar o processo de imperialismo norte-americano sobre os demais povos da América Latina a partir do século XIX. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, não era? Quando eles conseguiram a sua independência, fez uma guerra civil, a primeira coisa que eles pensaram é o quê? Agora a gente estamos em outro patamar, a gente somos do nível europeu, então vou praticar aquilo que o europeu pratica aqui na América, né? Porém, ele vai querer disfarçar, maquiar e pagar de bonzinho, né? É isso que a gente vai ver. A primeira doutrina Monroe, né? O que ela falava? Buscava uma política diplomática resumida na série América para os americanos, né? Imagina, Europa para os europeus. Então, é da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra e tudo mais. Quando ele joga isso aqui, os povos americanos, que é o Norte e a América Latina, pensam que é uma doutrina tipo, os Estados Unidos agora se fortalecer, ele vai ajudar a gente a se libertar, a América para os americanos. Então alguns pensavam o quê? Não, então vamos apoiar os Estados Unidos, alguns, hein? E outros eram o quê? Não, americanos eles acham que é só eles, então América para os estadunidenses, né? Ou seja, vamos fazer um processo de imperialismo aqui, vamos dominar os americanos agora. Os europeus não vão colonizar a América, quem vai colonizar a América vai ser os Estados Unidos, né? Ou seja, ganhar lucro com isso, tá bom? Então é isso. Além disso, Big Stick, ou o grande porrete, que é a mesma coisa. Os latinos deveriam cumprir suas obrigações com empresas estadunidenses instaladas em seu país. Então, o que os Estados Unidos faziam? Um pouco diferente dos europeus. Os europeus chegavam, pegavam, né, praticamente um produto e levava para lá. Agora os Estados Unidos vai fazer o quê? Não, eu vou colocar a empresa nesses países e lá eu vou me beneficiar em tudo, né? Desvalorizar tudo deles e pagar péssimos salários, utilizar matéria-primas deles, né? Vender para eles mais caro aquilo que eu peguei deles e produzir, né? Então essa era uma outra doutrina, o Big Stick. E a outra, uma emenda que ele pede também, né? A emenda Platt, a principal inimiga dos Estados Unidos aqui na América, que é a Cuba, né? Então o que ele queria que essa emenda Platt? Que Cuba cedesse um parte do seu território para ele instalar o quê? Uma base militar. Como assim? A gente não tem um quartel aqui no Brasil? Quartel do Brasil. Os Estados Unidos queriam colocar um quartel em Cuba dele. Pensa só. Ou seja, aquela relação de dominação que a gente acabou de falar. Os cubanos vão aceitar isso aí passivamente? No primeiro sim, porque o governante apoiava. Depois foi feito umas revoluções lá e eles deram base nisso. Falaram, opa, aqui não, aqui a gente não aceita. Então essa relação de dominação e resistência. Eles resistiram, então até hoje Cuba e os Estados Unidos não se dão bem. Esse é o grande motivo. Essa é a questão número 3, né? Agora vamos para a questão número 4. Qual o impacto da vinda de imigrantes europeus para trabalharem nas grandes fazendas brasileiras?
para a formação de uma identidade nacional. Então, tá lá, a região, não, questão número 3, 4. Qual o impacto da vinda dos imigrantes europeus para trabalharem nas grandes fazendas brasileiras para a formação de uma identidade nacional? Então, o que ocorreu? Ocorreu um pluralismo cultural. O que acontece? Os imigrantes veio para cá, foram unindo as culturas e formando a nossa. Então tá lá. Ocorreu um pluralismo cultural, ou seja, a fusão de várias culturas para formar a cultura brasileira. Então essa é a questão número 4 aí para vocês aí. Próxima questão. Questão número 5. O conflito bélico entre os estados do norte e do sul nos Estados Unidos do século XIX foi marcado por uma intensa disputa social. Qual era o posicionamento dos dois lados no que se refere à mão de obra? Então a gente viu lá a guerra de secessão dos Estados Unidos, onde divide os Estados Unidos em duas partes, ou guerra civil ou guerra interna dentro dos Estados Unidos, a própria população brigando entre eles. Então existia a região norte e a região sul, que a gente viu nas aulas anteriores. A região norte era voltada para o setor industrial e assalariado. Já a região sul, o que ela queria? Continuar de forma agrária, né? Agricultura, plantar e colher, mas a mão de obra era escravagista. Então o que a região norte pensava? Então a região sul está atrasando o país. Por quê? Porque a indústria ela tem que produzir e colocar nas prateleiras, e essas prateleiras têm que ser esvaziadas o mais rápido possível, senão eles não têm lucro. Como que você vai vender para alguém onde uma sociedade tem escravos? Os escravos não recebem um salário, então eles não são consumidores. Não foi isso que a gente viu? Então essa é a resposta. Região norte, assalariado industrial. Região sul, agrário e escravagista. Última questão. Presenciamos uma acirrada disputa pelos Estados Unidos, pela presidência dos Estados Unidos, entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Um dos pontos de discórdia entre os dois políticos é o posicionamento quanto à presença de imigrantes latinos em solo americano, ciente de que este processo de imigração se iniciou ainda lá no século XIX. É correto afirmar que desde a sua consolidação como grande nação, os Estados Unidos é receptivo aos povos de origem latina em seu território, justifica. Então a gente percebe que, você concorda? Como é uma resposta pessoal, eu coloquei não, pois em diversos momentos são noticiados casos de xenofobia. O que quer dizer isso? Estadunidenses não gostando de outras pessoas, principalmente quando se refere, se você pegar no enunciado aí, latinos, né? E também quem agora? Os árabes, né? Tem aquele atentado terrorista que teve lá. Então é isso. Não, pois em diversos momentos são noticiados casos de xenofobia no país, principalmente quando envolve latinos e árabes. Então essa é a relação. Sempre foi assim, então está continuando a mesma coisa. Essa relação de xenofobia que é muito grande. Eles se acham sempre superiores aos demais, né? Então a gente viu até um projeto de construção de um muro, trancar crianças em jaula, tudo foi dessa forma. Bom, pessoal, então a correção está feita. Para quem fez todos os PET, praticamente agora está de férias, né? Para quem não fez, retorne no canal, tem todas as videoaulas com as correções, inclusive do PET 8. O PET 8 finaliza aqui, não tem 4 semanas, são 6 questões para a gente retomar aquilo que a gente aprendeu durante essas aulas do PET 1 ao PET 7. Aí, depois dessas atividades, tem uma autoavaliação. Então, você vai assinalar, por exemplo, lá, o que aprendi em histórias, afirmativo. Reconheça a importância do iluminismo para a formação da sociedade contemporânea. Você aprendeu sobre o iluminismo? Sim, em parte ou não? Compreende os fatores que levaram ao processo de independência da América Espanhola?
foi dada a aula, você compreendeu? Sim, em parte ou não. E a última, outra, identifica os fatores que levaram ao processo de independência do Brasil. Você aprendeu por que o Brasil se transformou em independência? Está vendo que as próprias questões elas já informam se você aprendeu ou não. Se você compreendeu essas questões de hoje, você pode colocar assim em tudo ou em partes. Entendi alguma coisa, mas tive algumas dúvidas. Aí você põe em partes. Se não, se você não aprendeu, você coloca não. E a última, compreenda os fatores que levaram os Estados Unidos a consolidar-se como grande imperialista no continente. Por que os Estados Unidos queriam fazer aqui? Não era isso que a gente já comentou? Ele queria se colocar no mesmo patamar que os europeus. Beleza? Então, se você fez todos, você praticamente está de férias. Agora é só cumprir tabela até o final de janeiro. Beleza? Então, faça as correções, me manda e eu vou corrigir para vocês e lançar aí no diário, beleza? Então um abraço e até a próxima.